A grande maioria das pessoas prejudicam a própria saúde física e mental porque elas simplesmente não aprendem como utilizar a respiração delas da maneira correta. A forma com que você respira está intimamente conectado com a forma com que sua mente funciona. Os antigos praticantes de yoga, há muitos anos atrás, já falavam isso. E não só a sua mente vai, por exemplo, lidar com mais ansiedade, mais estresse por você respirar da forma errada, como também seu corpo. Você pode desenvolver problemas cardíacos, você pode desenvolver problemas respiratórios, simplesmente porque você não sabe como conduzir a sua respiração da maneira correta. E o pior é que isso não é uma pequena parcela da população que não entende como usar a respiração. Na verdade, isso é a grande maioria das pessoas. Esse livro aqui, do James Nestor, traz uma pesquisa que fala exatamente sobre isso. O próprio autor ele resolveu chamar pesquisadores de Stanford para poder tentar entender o que acontece se você respira de forma muito errada por simplesmente 10 dias. Então, durante esse processo da pesquisa, ele resolveu fechar completamente o nariz dele e respirar só pela boca. E aí a gente vê o maior problema disso tudo. A maioria das pessoas não vê problema nenhum nisso. No máximo pode ser um pouco desconfortável ter o nariz tapado, só que a maioria das pessoas vive assim, né? Com o nariz entupido, não consegue respirar direito e utilizam sua boca. Só que o resultado disso tudo é o que é mais assustador. E as pessoas não reconhecerem isso é muito estranho. Então, de forma resumida, ele colocou 2 tampões de silicone no nariz dele e aí por isso ele só poderia respirar pela boca. E ele resolveu, antes de começar essa pesquisa, fazer exames e ver como que o corpo dele estava funcionando antes e depois dos 10 dias e monitorando ao longo desse período. Alguns dos dados recolhidos para essa pesquisa foram a pressão arterial, a qualidade do sono, a frequência cardíaca, o nível de energia que ele tinha durante esse período. E quando a gente vê os resultados, a gente vê quão assustador é isso tudo, porque foi um período de tempo muito curto para o corpo dele mudar tão drasticamente. Durante esses 10 dias, ele relatou uma piora no sono, ele começou a roncar, ter apneia do sono e acordar muitas vezes durante a noite também. No livro ele relata que durante esses 10 dias o nível de ansiedade, de estresse e também a dificuldade de concentração foi muito grande. Ele relatava que mesmo dormindo 8 horas de sono, como ele sempre fazia antes, ele ainda acordava cansado, parecia que ele não tinha descansado de verdade. E sem contar que o que é mais assustador para a nossa saúde, a pressão arterial dele subiu, a frequência cardíaca também ficou totalmente desregulada, ele começou a relatar mais mau hálito na boca dele também e outros sintomas além disso. Os próprios pesquisadores relataram que eles ficaram abismados, né, com essa mudança tão rápida. Eles não esperavam que seria tão impactante assim, né? E aí que vem a segunda parte do experimento. Ao invés dele fechar o nariz, como ele fez na primeira parte, agora ele vai fechar a boca e respirar somente pelo nariz durante 10 dias. E os resultados foram exatamente opostos àquele primeiro. Ele melhorou a qualidade do sono, roncou menos, ele conseguiu dormir melhor, ele conseguiu acordar com mais energia, a pressão arterial baixou também. E aí nesse capítulo do livro ele traz uma conclusão que, por incrível que pareça, é falado no yoga há muitos anos atrás. Por onde a gente respira também é muito importante. Respirar não é simplesmente trazer o ar para dentro, mas tem muito mais coisa envolvida nesse processo do que a gente consegue imaginar. E o pior de tudo é que ninguém ensina isso para uma criança ou para um adulto que está passando por uma situação difícil. Então, obviamente, a gente vai fazer isso errado e vai colher todos esses malefícios. Durante esse capítulo, ele também fala com alguns especialistas e eles trazem alguns dados que outras pesquisas já tinham mostrado para a gente. A respiração nasal é muito mais benéfica do que a respiração bucal, porque a respiração nasal ela consegue filtrar, umedecer o ar, com isso a gente consegue melhorar o desempenho da nossa respiração e a gente consegue proteger mais o nosso corpo também. Sem contar que a respiração nasal também vai aumentar a produção de óxido nítrico, que é uma molécula que vai ajudar na vasodilatação e na oxigenação do nosso corpo, por exemplo. E por fim, mas não menos importante, a respiração pelo nariz ajuda a gente a hiperventilar um pouco menos. Isso faz com que a gente consiga regular um pouco mais o sistema nervoso do que respirando pela boca. Com isso a gente vai conseguir ter um pouco menos de ansiedade, vai conseguir estar um pouco mais presente, melhorar a questão de estresse e reatividade. E por outro lado, a respiração bucal não só deixa de trazer esses benefícios para a gente, como também traz alguns malefícios, como por exemplo o ressecamento das vias aéreas, o aumento da congestão nasal, aumento da hiperventilação, que vai fazer com que a gente tenha mais ansiedade, fique mais estressado. Muitas pessoas estão olhando de forma positiva hoje em dia para a atividade física, para a alimentação, tentando regular o sono, mas deixar a respiração de fora disso é como se a gente deixasse o coração disso tudo sem funcionar. Então você pode sim ter resultados nas outras coisas, mas de qualquer jeito você ainda não vai estar cuidando 100% do seu corpo se você não souber respirar de forma efetiva. A maioria das pessoas se alimentam 3, 4 vezes por dia, bebem alguns litros de água por dia, dormem 7, 8 horas por noite, só que elas não percebem que elas respiram o dia inteiro, né? A noite inteira. São 24 horas de respiração. Até mesmo quando a gente está inconsciente dormindo, a gente está respirando. Nosso corpo não pode parar em momento nenhum. Então, esse é o tamanho da importância que é a nossa respiração para o nosso corpo. Então, óbvio que se a gente se alimenta mal, a gente fica doente. É óbvio que se a gente não faz atividade física, o nosso corpo fica mal.
É óbvio que se a gente não dorme bem, o nosso corpo vai reagir também. Mas por que que a respiração não seria dessa forma também? E como eu falei, mesmo com essa importância gigantesca, a maioria esmagadora das pessoas não tem nem noção de como fazer para respirar. Eu sei que essa pesquisa desse livro parece um pouco distante de você, porque talvez você fale, ah, mas eu não respiro pela boca o dia inteiro. Acontece que de forma inconsciente a gente tem padrões respiratórios que fazem mal a gente sim, só que a gente não percebe, porque a gente está vivendo no automático. Então, uma forma de mudar isso é você começar a levar atenção para a sua respiração. Se você quiser dar o primeiro passo para isso, eu tenho um programa bem simples, que é a Trilha da Respiração. Lá você tem um cronograma de 9 semanas, aprendendo programas de respiração, protocolos de como respirar, aprender o que vai trazer mais saúde para você e o que vai atrapalhar a sua saúde. E sem contar que durante esse processo, além de você treinar ali, você também vai entender um pouquinho mais do seu corpo. E você vai começar a notar a diferença em todas essas áreas que o James Nestor comenta nesse livro. Sono, atividade física e por aí vai. No meu programa você vai encontrar algumas respirações que o James Nestor fala aqui no livro mesmo, como Nadi Shodhana, respiração das narinas alternadas, que é uma respiração muito antiga feita no yoga e que tem muita pesquisa sobre ela hoje em dia. Se você sente que sua respiração é curta e que você não respira da forma que deveria e sente dificuldade em melhorar a sua respiração, tenho certeza que, assim como qualquer pessoa saudável, você tem condições de fazer isso. A gente só precisa começar a treinar ela, assim como a gente treina as outras áreas da nossa vida. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que tenha trago uma luz aqui para vocês sobre o perigo, né, dessa respiração disfuncional. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.